trabalho de resgate social promovido pela APAC. É agora, o Docto Entrevista está começando. A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Caratinga realiza há 5 anos um trabalho de recuperação dos internos. A unidade, que fica ao lado do presídio de Caratinga, no Córrego dos Bias, distrito de Santa Luzia, se pauta pela forma diferenciada com que trata os detentos. Para conhecer melhor essa missão e os desafios dessa organização, eu recebo hoje no programa Docto Entrevista o presidente da APAC, pastor Elan Tebas. Muito bem, pastor Elan, muito obrigada pela sua presença aqui no Docto Entrevista. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, a instituição que agradece, né, esse apoio que está sendo dado aqui pela Rede Docto. Muito obrigada. Escuta, o trabalho da APAC ele já existe desde 2010. Fala um pouquinho para a gente como que foi a trajetória da instituição aqui em Caratinga. Na verdade, desde 2003, começou-se a falar em APAC em Caratinga. Algumas pessoas tomaram conhecimento da existência do método, conheceram a APAC de Itaúna, e o tempo foi passando até que chegou em Caratinga o Dr. Arilson, um juiz a quem nós devemos um certo agradecimento, inclusive, porque foi o grande incentivador do processo. Então, em 2006, nós constituímos a diretoria oficialmente da instituição e, a partir daí, começamos então a batalha para conseguir os recursos do Estado para a criação do Centro de Reintegração Social. Sendo que em 2010 nós recebemos os primeiros presos lá, foram 3, e a partir daí então nunca mais paramos de receber os presos e a história vem se desenrolando, né? Então, quais são os critérios que são levados em consideração na hora de fazer essa transição de um condenado do presídio para a APAC? Bom, primeiramente o preso, lá no presídio, ele pode fazer um requerimento, mas de qualquer forma ele vai ser avaliado. O perfil psicológico é feito com ele um sistema de entrevistas. Existe também o bom comportamento, vamos dizer assim. Nós não escolhemos dessa forma, mas é necessário que o preso lá no presídio ele conquiste este benefício. Ele pode ter até tido um crime gravíssimo, mas se no presídio ele tem um bom comportamento, com certeza ele tem um critério a mais para ser escolhido. Então é feita essa triagem, a decisão é tomada pelo juiz, nós não interferimos diretamente na questão da escolha das pessoas. Qualquer tipo de criminoso pode ir para a APAC. Hoje, inclusive, nós temos lá todos os tipos de crimes mais conhecidos, eles estão lá. Isso. Agora me fala uma coisa, qual que é a diferença do tratamento que é dedicado a eles na APAC em relação ao presídio? Bom, você esteve lá nas instalações e você sabe que a parte física é notória, né? As grades são abertas, mas o mais importante é que ao chegar ao sistema APAC, ele vem uniformizado com o uniforme da SUAP, ali ele é já de imediato vestido com uma roupa normal e eles chegam tão acostumados com o sistema que eles já viram de costas, de rosto para a parede. Entendo. E dão as costas para nós. Naquele momento nós deixamos até que isso aconteça e nós dizemos, chamando pelo nome, nós chamamos aquele, porque no presídio ele não é um nome, ele tem um número, né? Ele é chamado pelo nome e nós ali fazemos o acolhimento naquele momento da chegada, dizendo a ele que ele está tendo a oportunidade de começar um novo tempo na vida dele. Normalmente isso surte um efeito muito grande, então eles são levados para dentro do sistema, passam um período de adaptação ali, em torno de 10 dias, onde eles ainda ficam dentro de uma cela, chamamos de dormitório, com a porta aberta. Ele não pode sair de lá, mas a porta está aberta. É como abrir a gaiola de um passarinho. Ali nós estamos testando até onde vai a vontade desse indivíduo de permanecer conosco. Então, essa é a triagem que é feita e essa é a maneira como nós acolhemos. Ali já começa a mudança de postura em relação àquele indivíduo. Ele é chamado pelo nome, veste uma roupa normal. Não usam algemas? Não usam algemas lá dentro, ao contrário, você viu lá, a instituição tem. Os porteiros da instituição são os próprios presos. Isso é inacreditável, mas o telespectador pode ter certeza que eu estou falando absolutamente a verdade, pode ir até lá, você viu isso. É verdade. Né? Então, ali ele tem a cama dele, ele tem um dormitório com mais apenas 5 outros homens.
naquele dia mesmo ele já vai tomar um banho quente e vai comer uma comida quente, feita pelos presos com a assistência de um cozinheiro profissional. Mas os presos é que pegam no batente. Então, aquele homem naquele dia mesmo ele já começa a pensar assim, ué, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. É tão diferente que alguns chegam a falar conosco assim, eu estou aqui mesmo? É isso mesmo. Então, ali assim, eles são tratados como seres humanos, né? Existe essa diferença, então eles notam, eles recebem esse impacto quando vão para lá. Você me fez a pergunta mais importante para mim dessa entrevista. Porque falar das instalações, do método, isso aqui é fácil para mim. A questão toda é falar para quem está nos assistindo agora que esse indivíduo que matou, estuprou, fez estelionato, que assaltou a mão armada, traficou, que esse indivíduo continua sendo um ser humano. Isso aí eu acho que é a grande questão que precisa ser entendida pela população. E ainda não é, e o seu programa aqui nos ajudará muito a essa compreensão, porque ele errou. Eu acho até que as penas de alguns são penas muito fracas. Tinham que tomar mais cadeia. E eu falo isso com eles, nas reuniões com eles. Tem pena que eu acho que tinha que ter sido muito maior, mas isso não é decisão minha. Existe justiça para isso, existe júri para isso. Então eles chegam lá com as condenações, mas ali continua existindo um ser humano. Do ponto de vista de Deus, alguém tão merecedor da graça quanto eu e você. Por isso nós temos aprendido na ANAPAC que todo homem é maior do que seu erro. Essa é a nossa máxima e que também do amor ninguém foge. Essa é uma experiência que nós temos tido lá, muito interessante. Lembrando também, Elan, que não só o trabalho que vai ser mostrado hoje aqui no Doctor Entrevista, mas também na semana que vem, no programa Nossa Cidade, que eu fui até o presídio, quer dizer, eu fui até ao Centro de Reintegração, ao Centro de Reintegração, e lá eu pude conferir de perto, eu pude ver testemunhos, ouvir depoimentos emocionantes e que a gente vai estar mostrando para vocês no Nossa Cidade da próxima semana. E continuando, vamos falar um pouquinho agora da rotina deles. Como que é a rotina deles lá na ANAPAC? Bom, na ANAPAC nós temos várias ações, porque o método ANAPAC ele é constituído de 12 pilares. Um desses pilares é a laborterapia. Então lá eles trabalham o tempo todo, durante o dia. Como todo trabalhador brasileiro, 8 horas por dia eles prestam serviço na instituição. Esse serviço pode ser até mesmo um treinamento que eles estão recebendo. Por exemplo, nós formamos uma turma lá recentemente de 24 homens em um curso de instalações elétricas. Quando eles descerem para a cidade aqui, eles podem procurar emprego nas construtoras, eles podem pegar pequenos serviços nas residências e esses homens terão a chance de não buscar o crime para buscar sua fonte de renda. Eles são extremamente ocupados o tempo todo, até porque a cada 3 dias trabalhados na instituição, eles têm 1 dia a menos na pena, é a chamada remissão. Então é um benefício muito grande que eles têm. Ocupação o tempo todo. Eles se sentem importantes também, eles se sentem úteis, né? E eles têm um pouco até de remuneração, uma baixa remuneração, mas tem, para poder até fazer alguma coisa pelas suas famílias. Né? Isso é muito interessante. Isso gera neles uma disposição muito grande de trabalhar. Isso é muito bom. E lá também, assim como no presídio, lá também é dividido por alas, não é isso? Sim, são 3 alas. São 3 regimes que nós chamamos. Né? Nós temos lá o regime fechado, o regime semiaberto e o aberto. São as 3 fases do processo penal, depois vem a liberdade condicional e as outros tipos de penalidades que os juízes determinam que a ANAPAC não tem acesso a esse tipo de pena. Né? O que eu achei interessante lá foi ouvir pessoas, depoimentos de recuperandos que entraram em regime fechado e hoje já estão em regime aberto, já estão trabalhando, eles saem pela manhã e voltam no final do dia para dormir na ANAPAC. Isso é muito legal. Essa semana mesmo nós tivemos uma progressão, que é chamada, né, de 5 recuperandos que começaram lá no regime fechado, 3, 4 anos atrás, e agora estão conosco no regime aberto. Estes homens são os primeiros frutos reais do trabalho da ANAPAC. Por isso que muitas vezes é mal compreendido, porque de vez em quando fica sabendo assim, houve uma fuga na ANAPAC. A ANAPAC não tem fuga, a ANAPAC tem abandono. Eu preciso explicar isso à população. As portas lá estão abertas. Se o indivíduo falar, eu vou fugir, ele não precisa nem pedir. A porta vai ser aberta para ele. Pasme, pode ficar. E ele vai ter que arcar com as consequências. Mas ele vai ter que arcar com as consequências, porque a polícia militar é acionada imediatamente após a fuga dele. Mas nós não seguramos, não temos algemas, não usamos cacetete, revólveres, nem cachorro. Nós temos lá um vira-lata que nós estamos tratando dele, né? Mas, enfim, este homem, se ele falar assim, vou fugir, ele não tem que esbarrar em ninguém.
Muito bem. A gente vai continuar falando sobre Ok. esse trabalho incrível que é desenvolvido lá na PAC daqui a pouquinho, porque eu vou chamar um rápido intervalo e o Doctor Entrevista volta já.